Olá pessoal, vamos agora para o nosso exemplo 2 de tensões, certo? E a nossa questão diz o seguinte: uma luminária de 50 libras é suportada por duas hastes de aço acopladas por um anel em ar. Determinar qual das hastes está sujeita à maior tensão normal média e calcular seu valor. Suponha que θ é igual a 60 graus. O diâmetro de cada haste é dado na figura. Nós temos aqui a nossa luminária, certo? Sustentada por duas hastes, uma AB e outra haste AC. Primeira com diâmetro de 0,5 polegadas, a segunda com diâmetro de 0,4. Este ângulo θ equivale a 60 graus. Gente, para a gente fazer análise, né, dessa luminária, a gente vai focar no equilíbrio, né? Todo esse corpo aqui está em equilíbrio, certo? Mas a gente vai focar no equilíbrio, né? Toda essa estrutura está em equilíbrio. A gente vai focar no equilíbrio desse anel aqui, o anel de sustentação, certo? Por quê? Porque ele sustenta a luminária e ele é sustentado pelas hastes. Então, é ele que faz essa ligação entre a luminária e as hastes. Então, a gente vai fazer o DCL desse anel. Então, aqui temos o anel. A primeira força que vai surgir aqui é a força peso da haste, certo? Temos o T de AC, né, que é a tensão, a tração na haste AC. Temos o T de AB, que é a tração na haste AB. E aí, gente, esse é um típico problema, né? E o início dessa questão é aquele típico problema de estática de forças concorrentes em um mesmo ponto, né? E que ponto é esse? Esse ponto central aqui, ó, do anel, certo? Então a gente tem um problema de duas dimensões, né? O que é que a gente vai fazer para poder determinar quais as forças T de AB e T de AC? Decompor. Então eu vou ter um T de ACx, um T de ACy, T de ACx, T de ACy, e vou ter um T de ABx, um T de ABy. Aí a partir daí nós fazemos os nossos cálculos, certo? Então vamos agora para os nossos cálculos. Então, dando continuidade aqui com os nossos cálculos, aqui nós temos, né, o nosso DCL, está aqui aparecendo, e aqui nós vamos fazer o somatório de forças em X, né? Nós temos um equilíbrio, né, no anel, como eu falei. Então, as forças que estão atuando na horizontal, né, a força T de ACx e T de ABx. Como a gente adotou o sentido da esquerda para a direita como positivo, então o T de ACx é positivo, o T de ABx é negativo. Então, T de ACx menos T de ABx igual a zero. T de ACx é igual a T de ABx, portanto. Como T de ACx e T de ABx são componentes, e o que a gente quer encontrar é justamente T de AC e T de AB, a gente vai substituir o T de ACx e o T de ABx por expressões que contenham as forças que nós queremos encontrar. Então, o T de ACx vai ser T de AC vezes o cosseno de 60, justamente porque a haste AC ela faz 60 graus com a horizontal, e o T de AB vezes o seno de 60, porque o T de AB, a haste AB, ela faz 60 graus com a vertical, então a gente inverte. A gente passa o cosseno de 60 dividindo aqui para o outro lado, então a gente vai ter T de AC
igual a T de AB vezes seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. E aí, quem é, né, seno de 60 dividido por cosseno de 60? Nós vamos ter T de AC igual a T de AB vezes a tangente de 60 graus, certo? Aí a gente faz agora o somatório de forças em Y, certo? O somatório de forças em Y é igual a zero. Quais são as forças que estão em Y? A gente está adotando o sentido de baixo para cima como positivo. T de ABY, T de ACY e o PL. O PL ele está direcionado para baixo, por isso que ele está negativo e os outros dois estão positivos. A gente vai substituir, né, as componentes pelas suas respectivas forças, né? Os módulos de suas forças vezes os cosseno ou seno. Então, T de ABY é o T de AB vezes o cosseno de 60. E o T de ACY é igual ao T de AC vezes o seno de 60. Menos o PL igual a zero. Só que a gente encontrou o T de AC logo atrás, que é quem? É o T de AB vezes a tangente de 60. Então a gente substitui aqui. Ok? Agora a gente pega esse T de AB e coloca em evidência. Então a gente vai ter o T de AB vezes o cosseno de 60 mais a tangente de 60 vezes o seno de 60. Isso é igual ao PL, né? O peso da luminária que estava aqui sendo subtraído passa para o outro lado positivo. Quanto é que vale o peso da luminária? 50 libras. Então a gente passa essa expressão aqui para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter o T de AB, que é igual ao PL, que é 50 libras, dividido pelo cosseno de 60 mais tangente de 60 vezes seno de 60. Quando a gente faz essa operação matemática aqui, a gente encontra o T de AB igual a 25 libras. E agora a gente chega na fase final da nossa questão, certo? Então, o que é que a gente vai precisar calcular aqui? O T de AC também, certo? O T de AC, ele é o T de AB vezes a tangente de 60. Então, é só substituir T de AC igual a 25, que é o T de AB, vezes a tangente de 60. Então, o T de AC vai ser igual a 43,3 libras. Então, agora a gente vai calcular as tensões. A tensão em AB, na haste AB, e a tensão na haste AC. A tensão em AB vai ser a tração em AB dividido pela área de AB. A tração em AB é 25. Como a haste AB tem um diâmetro de 0,5 polegadas, a gente vai calcular sua área como sendo π vezes 0,5 ao quadrado dividido por 4. Então, a nossa tensão, na hora que a gente fizer essa divisão aqui, vai dar igual a 127,3 psi. A tensão em AC, na haste AC, vai ser a tração em AC dividido pela área de AC. A tração em AC deu 43,3 libras. E o diâmetro dessa haste é 0,4 polegadas. Então, π vezes 0,4 ao quadrado dividido por 4, que é a nossa área. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra que a tensão em AC é 344,57 psi. A haste que está suportando a maior tensão é justamente a haste AC, com um valor de 344,57 psi. Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.